só temos acesso a Deus pela sua misericórdia e infinita graça. No livro de Tiago, qual a gente vai fazer o estudo, né? Nós temos sobre o prefácio e as saudações, que nos remete na educação de sempre saudarmos, né, uns aos outros. E tem sobre os benefícios das provações, né, e como obter a sabedoria. E diz também sobre a circunstância, né, que teremos na vida e que elas são transitórias. A origem do pecado, né, do bem também, e a prática da palavra de Deus, no capítulo 1. Então eu passo aqui as partes mais relevantes, né, que Tiago, servo de Deus, do capítulo 1, e do Senhor Jesus Cristo, né, ele diz sobre as 12 tribos, né, que se encontram na dispersão, e ele sauda, e ele diz: meu irmão, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficiente. Ele diz como obter a sabedoria. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e nada lhes impropera a ser concedido. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida semelha à onda do mar, né, impelida e agitada pelo vento. E aqui ainda diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, depois de ter sido aprovado, receberá, né, a coroa da vida. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, né? E o pecado, né, a gente sabe que ele produz morte. Morte não é essa morte do corpo, mas morte da alma, né, do espírito. Não vos enganeis, todavia, né, a boa dádiva, todo dom perfeito, são do alto, descendo do Pai das luzes, né, Criador de tudo. Sabei essas coisas, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, e qual é poderosa para salvar uma alma, né? Porque alguém que, ouvindo a palavra e não pratica, assemelha ao homem que contempla um espelho, né, e o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla. Mas aquele que considera atentamente a lei, né, de Deus, nela persevera. Se alguém supõe ser religioso, deixa refrear a língua. Aqui fala também de não, né, fazer acepção de pessoas, no capítulo 2. E fala também que a fé sem obra ela é morta. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar um homem com anéis na sua sinagoga, né, de posses, e trajando com deferências, e que tem trajes luxuosos, esse às vezes você pede para sentar, né, nos lugares de honra. Mas quando vem às vezes um que você acredita ser pobre, né, você fala que ele pode sentar em qualquer lugar. Então aqui fala para não fazer distinção entre vós mesmos, né, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Qual proveito alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Por acaso
semelhante fé deve salvá-lo? Então aqui fala, né, que mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Querem, pois, ficar certo o homem sensato de que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? E ele diz aqui ainda sobre o pecado, né, da língua, o dever de refrear. Ele diz, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que haveis de receber maior juízo, porque todo tropeço em muita coisa, se alguém não tropeça no falar, perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se fomos freados, né, na boca dos cavalos, então se nós colocamos freio na boca dos cavalos para obedecer, também dirigimos o corpo inteiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, e um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. Então aqui, né, diz que devemos, né, tomar muito cuidado quanto à nossa língua. E quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante consigo proceder às suas obras. A sabedoria, porém, lá do alto é a primeira, pura, depois pacifica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. E aqui diz sobre a origem das contendas, né? De onde procedem as guerras e contendas que há entre nós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Pedides e não recebeis, porque pedides mal, para esbanjar em vossos prazeres. Não compreende que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Dessas concupiscências, né, dessa busca incessante pelo prazer, pelo poder, a maledicência também é condenada, né? Diz, irmãos, não falais mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, sejais, se julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. A falibilidade, né, dos projetos humanos aqui também é narrada ainda no capítulo 4, né? E diz, atentai agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos à cidade tal e passaremos um ano, negociaremos e obteremos lucro. Então fala que nós não sabemos, né, o dia da manhã. Tudo pertence, né, ao Criador de todas as coisas. E finalizando no capítulo 5, né, Deus condena riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Então é o amor, o dinheiro, né, que é o mal, né, de todas a raiz de todos os males. Ele diz, atentai agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobreviram. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. E a sua ferragem há de pôr testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros, né, acumulados nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram o vosso campo e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores do ceifeiro penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. E a necessidade, né, sobre a bênção e exemplo de paciência, né?
Diz aqui: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador guarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vos também paciente, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não vos queixe um dos outros para não ser julgado, eis que o juízo está à porta. Então, fala sobre, né, a importância de sermos pacientes uns com os outros, né, de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você trabalha, você ganha, né, o seu pão de cada dia, você faz os seus projetos, mas você não concentra o seu coração naquilo. E sabendo que todos nós equivocamos, né? Ninguém é perfeito, então nós não podemos julgar ninguém, nem muito menos condenar. E acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis pelos céus nem pela terra, né? Nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Então a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, se lhe hão perdoado. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo, né? Então olha para você ver, justo não está falando aqui de uma pessoa 100%, né? Está falando do justificado por Cristo. Então, sabeis que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, a palavra da graça é essa. É o Evangelho, que é um manual. E não fique atribulado, né, pelos barulhos da vida. Você vê eu gravando aqui, passa, você ouve ao fundo, né, os barulhos de carros, motos. E você tem que ter a sua mente e a ideia do que você quer passar da palavra intacta. Isso não pode mexer, né? Não pode mudar em nada. Então, quando você tem a sua ideia, né, os barulhos da vida, as coisas não podem fazer com que você se perca, não podem criar em você uma instabilidade. Essa é uma prova, né, mostrada de que você tem que ter o seu pensamento e a sua ideia muito clara e ter humildade para saber que você não é perfeito, que você, né, erra como todos, mas que você está em busca de quê? De Cristo, que Ele é a nossa esperança. E a cada dia você pede Ele, para o próprio Pai, né, o próprio Criador, para ir te auxiliando no que você precisa mudar, no que você precisa regenerar. E é um processo. Eu, como psicanalista, né, eu sempre trabalho com essa ideia de um processo, e esse processo ele vai dia após dia, né, se aperfeiçoando, e você vai percebendo, e os seus neurônios vai fazendo, né, as sinapses, e através disso, dessa ferramenta, Deus vai, né, como Criador, te mostrando, e o Espírito vai te convencendo e te dando recursos para você trabalhar com essa dificuldade que até então você não tinha como superar. Que a paz de Cristo esteja com todos nós, que nós prossigamos para o alvo que é Cristo. Amém?